Olá! Mobilizações país afora estão pedindo o arquivamento do projeto de lei que pretende equiparar o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples. Essa mudança vai impactar, inclusive, os casos em que o procedimento é autorizado pela legislação brasileira desde 1940, como os de gravidez decorrente de estupro. Caso aprovado, as vítimas poderão pegar até 20 anos de prisão, enquanto a legislação prevê a pena de no máximo 10 anos para quem for condenado por estupro. Pois esse PL deve voltar a ser discutido no segundo semestre pelos deputados federais. E para falar sobre a possibilidade de revogação desse direito já conquistado no país, eu recebo aqui no estúdio a Yara Antunes, que é professora do Departamento de Direito da UFOP. Professora, te agradeço por ter aceitado o nosso convite. Eu que te agradeço, Adriana. Professora, para a gente começar, eu vou pedir para você contextualizar esse projeto e também reforçar. Essa não é uma discussão sobre a legalização do aborto em geral, né, como um todo, mas sim um retrocesso nas hipóteses do aborto legal. Acho que é importante, então, a gente relembrar, né, Adriana, que o Código Penal brasileiro, ele já prevê expressamente no artigo 128, duas hipóteses de aborto permitido, então, no direito brasileiro, que é aquele chamado aborto necessário, né, quando a única medida para salvar a vida da mulher é a extinção da gravidez, né, e também o aborto em caso de estupro. O Supremo Tribunal Federal, né, no julgamento da ação direta, da ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 54, ao discutir a questão dos fetos, né, ou nascituras anencéfalos, acabou por também permitir, né, a interrupção da gravidez nesses casos, uma vez que a viabilidade de vida extrauterina nesses casos, extremamente pequena. Então, quer dizer, a gente tem essas três hipóteses em que a legislação, e por decisão do STF, vai permitir que a gestante grávida, nessas circunstâncias, opte pela interrupção da gravidez pelo aborto. Acontece que esse projeto de lei, né, de número 1904 de 2024, meu entendimento dele é que ele pretende fazer um recorte temporal nessas hipóteses, diminuindo, portanto, a liberdade de escolha diante dessas três, né, hipóteses de permissibilidade. E isso se faz através de um marco temporal, que é a 22ª semana de gestação. Pela leitura do projeto, não atingiria as mulheres, as gestantes de fetos anencéfalos, porque lá na redação do projeto diz que 22ª semana e com viabilidade fetal, né? Então, como no caso da anencefalia a gente tem a probabilidade de não ter a viabilidade de vida extrauterina, acho que essa hipótese, então quer dizer, mesmo após a 22ª semana seria possível. Então, o que isso atingiria? O aborto necessário, né, no caso de saúde da mulher e no caso do estupro. E, professora, a gente também pode dizer que esse projeto, ele relativiza os direitos das mulheres? Eu acredito que os direitos das mulheres, né, como os direitos humanos, eles são de luta. Né? E aí, ao longo do tempo, você ganha direitos e você perde direitos. Então, é diuturno, né? A todo tempo a gente tem que estar reafirmando esses direitos, lutando por esses direitos. Então, eu entendo que o projeto de lei acaba por, mesmo que dentro desse marco temporal, retirando direitos já consolidados há tanto tempo no Brasil por mulheres gestantes nessas circunstâncias permitidas. Yara, os deputados que defendem essa proposta argumentam que esse projeto é uma defesa da vida. Esse argumento, ele se sustenta? Nós poderíamos ficar aqui muitas horas discutindo a questão da vida, porque é um conceito extremamente complexo, né? Envolve questões de ética, moral, religiosas, filosóficas, médicas, biológicas e jurídicas. Né? O que eu posso te dizer aqui dentro da minha formação, dos estudos que faço, né, é na perspectiva do direito.
E o que a gente tem? O direito não vai dizer o que é a vida, né? Ele vai se valer de conceitos, principalmente da biologia, da medicina, para estabelecer o que é a vida. Acontece que essa vida, ela é protegida na Constituição como um direito fundamental. Mas existem outros direitos fundamentais ao lado, né, desse direito à vida. Então, a saúde é esse direito, a autonomia, a liberdade é outro direito fundamental. Ou seja, é uma gama, né, a Constituição ela vai trazer vários direitos fundamentais que, ao lado da vida, estão ali para ser protegidos, garantidos, fomentados, né, enfim. Então, não se pode, a priori, conforme se tem muito, né, de preconceito, de pré-concepção, né, de que a vida seria um bem supremo e que todos os outros direitos deveriam ceder a essa perspectiva, porque são direitos fundamentais de mesma hierarquia, vamos dizer assim. Bom, os autores do projeto, eles acabam focando na questão da vida do nascituro, daquele que está ali, aquele feto que está em desenvolvimento no útero materno, e defendem que essa vida existe desde a concepção. Então, não seria permitida a interrupção da gravidez, porque nós estaríamos o quê? Violando o direito à vida desse nascituro. Acontece que, numa outra perspectiva, que é a perspectiva adotada hoje pelo Código Penal brasileiro, nós temos garantido o direito à vida da mulher. E não só a vida física, mas a questão toda de saúde física, de saúde mental, de questão social, do direito ao próprio corpo, da autonomia que essa mulher tem na escolha da gestação, enfim, né? Então, nós temos um conflito de direitos, né? E aí, assim, a gente tem o que se tem estabelecido hoje e o que se tem de perspectiva dentro desse projeto de lei, que é uma outra visão acerca do direito à vida. A vida é um conceito que não vai permitir que nós dissociemos, né, vida e saúde, saúde física e saúde mental. Então, nos casos concretos, nos casos da vida aí, cotidiano, como é o caso do aborto, a gente vai ter que trabalhar esses direitos fundamentais e pesar, né, sopresar qual é o direito fundamental que vai prevalecer naquele caso. E parece que o direito brasileiro hoje opta por viabilizar a autonomia, a saúde, o direito da mulher em detrimento do feto. Mas o projeto de lei pretende o contrário. E, professora, muitos abortos, eles acontecem após a 22ª semana de gestação. É importante destacar que o PL, ele não se preocupa com a possibilidade de descoberta tardia da gravidez ou ainda com a negligência do Estado na assistência médica, não é isso? A gente tem que considerar o seguinte, que eu acho que o projeto de lei, ele desconsidera a abissal desigualdade social vivenciada no Brasil, né? Eu acho que esse projeto de lei, ele se volta para o direito do nascituro, o direito à vida do nascituro, mas ele desconsidera por que as mulheres, meninas e mulheres, chegam ou levam essa gravidez até a 22ª semana. Não me parece, né, a mim não me parece que é uma vontade da mulher postergar a gravidez e então só depois da 22ª semana procurar um sistema de saúde para fazer um aborto legal, principalmente no caso de estupro. Por quê? Porque o que mostram os dados do IPEA, a OAB fez um parecer sobre a inconstitucionalidade desse projeto de lei, trouxe dados da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né, falando que os dados são muito nítidos e são dados, como se diz, comprovados, né, de que a violência sexual contra meninas e mulheres, ela acontece principalmente onde? Em casa, né? Então, as pessoas geralmente escondem essa gravidez ou não sabem sequer dessa gravidez. A maioria das mulheres que buscam o aborto no Brasil hoje são mulheres pretas.
de classe social baixa e de baixa escolaridade, e são adolescentes. Então, quer dizer, todo esse conceito, esse contexto interseccional de desigualdade social, né, de não garantia de equidade de acesso ao sistema de saúde, à saúde pública, acaba por gerar essa situação em que a mulher, a menina e a mulher, leva a sua gravidez até a 22ª semana. Então, quer dizer, sendo um projeto de lei como esse aprovado, quem que vai ser penalizada com o crime de homicídio, caso venha a praticar, né, o aborto após a 22ª semana? Esse extrato social. Vamos repetir? As mulheres, principalmente as meninas pretas, de classe social baixa, sem educação e periféricas, né? Então, a gente precisa refletir como sociedade diante dessa situação. Professora, além de todos esses marcadores, né, inclusive o social, que você citou aí agora, uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina mostra que menos de 4% dos municípios brasileiros oferecem esse procedimento. A gente pode dizer, professora, que a vítima de estupro já é punida pela falta de acesso a esse serviço? Sim, porque por mais que o aborto seja legalizado, né, seja permitido nessas hipóteses que a gente disse, as 3 hipóteses, né, de saúde para a mulher, no caso do estupro e do feto anencéfalo, a dificuldade de acesso é muito grande, porque nem todos os municípios têm centros de saúde que atendem as meninas e as mulheres grávidas que optam, nessas circunstâncias permitidas, pelo aborto legal, né? Eu tenho uma indicação para fazer, quem quiser consultar, existe um site, ele se chama mapadoabortolegal.org. Ele está atualizado de 2022. Lá, nesse site, há a informação de que no Brasil existem apenas 115 serviços de aborto legal. Então, você imagina, aqui em Minas Gerais, nós temos 800 e tantos municípios, né? E temos apenas 115 serviços de aborto legal no Brasil. Então, quer dizer, nem no estado de Minas Gerais a gente consegue ter um número acessível de serviços de saúde que fazem esse atendimento. Então, o que que acontece? Acaba que a menina, principalmente como a gente viu, né, nesse aspecto de que são meninas periféricas, com baixa escolaridade, condição social, quer dizer, para ela se locomover para outra cidade para buscar esse serviço, aí é por isso que chega a 22ª semana, é por isso que às vezes a gente não tem nem os dados certos de quantas são essas meninas e mulheres estupradas, por exemplo, no Brasil. E, professora, essa discussão tem sido realizada na Câmara dos Deputados a partir de um viés religioso e não como uma questão de saúde pública. Como isso afeta a nossa democracia, visto que o Estado é laico? A discussão, né, do aborto, do direito à vida, das autonomias, do direito ao próprio corpo, são discussões que envolvem questões, vou repetir, sociais, médicas, jurídicas, religiosas, de ideologia familiar, enfim. São discussões extremamente complexas. Acontece que a democracia, ela vai exigir que os vários projetos de vidas, que as várias concepções, que os vários anseios, né, de percepção de mundo sejam reconhecidos e abarcados e protegidos, né? Então, assim, a partir do momento que você adota normativamente num país uma única ideologia religiosa, uma única ideologia política, uma única ideologia familiar, por exemplo, você acaba o quê? Excluindo outras pessoas que pensam diferente, excluindo outras posições. Então, assim, do ponto de vista democrático, não seria essa a melhor solução. E, se você me permite, Adriana, acho que é muito importante a gente pensar da seguinte forma. A proibição, ela acaba por retirar o seu direito. Então, a permissão não te obriga àquela prática. Então, o que eu estou querendo dizer, traduzindo o que eu estou querendo dizer? O aborto é permitido no caso de estupro, mas não significa que toda mulher estuprada vai optar por isso, e não vai optar por N motivos. Motivos religiosos, motivos familiares, motivos culturais, enfim.
por outros motivos. E veja, o direito continuará presente, latente e possível. Para quem? Para quem quer ou para quem tem o conhecimento de que pode exercê-lo. Então a gente tem que, como uma sociedade democrática e laica, preservar a possibilidade de que outras pessoas exerçam o direito, mesmo que não seja o meu, seu, né, ou do parlamentar. Professora, você falou aí do Estado que pune a vítima, né? Porque não oferece o acesso a esse serviço, e também a gente tem visto que os hospitais que oferecem esse procedimento, eles também têm negado esse direito às vítimas, aí, por exemplo, de estupro. Eu acho que é sempre bom lembrar que nós temos uma legislação, né? Vou colar aqui, é a Lei 12.845 de 2013. É uma legislação específica para o atendimento de mulheres vítimas de violência. Então, é uma legislação que já prevê, né, ou seja, é uma lei, né, de validade em todo o território nacional que deveria ser aplicada para fins de garantia do direito ao atendimento, não só de tomar os medicamentos, de ter reconstrução, né, do corpo, no caso da violência, mas também de realização do aborto. O Ministério da Saúde, ele tem um protocolo, ele chama Protocolo de Atenção Humanizada ao Abortamento, e uma norma técnica sobre a atenção humanizada às pessoas em situação de violência sexual, com registro de informações e coletas de vestígios, porque o profissional, né, que atende, o profissional da saúde que atende a mulher vítima de violência, principalmente sexual, ele é colaborador da polícia, quando for o caso, para angariar os vestígios, para que possa ser investigado, como sêmen, né, pedaços de unha, pele, cabelo, essas coisas. Então, tem toda essa regulamentação pelo Ministério da Saúde, ajudando, né, o cumprimento dessa lei. A mulher que chega ao centro de saúde para ser atendida e para buscar, por exemplo, o aborto, ela não precisa ter feito o boletim de ocorrência anteriormente, né? A palavra dela de que foi vítima da violência já é suficiente, porque senão nós estaríamos o que? A revitimizando, né? Fazendo com que ela seja obrigada a buscar a autoridade policial. Acho que os profissionais de saúde, com atendimento psicológico, podem até incentivar, porque é importante ter o registro, é importante investigar aquela atividade delituosa, mas o mais importante naquele momento é atender aquela vítima, e a palavra dela basta. Então, não precisa se exigir o boletim de ocorrência. Mas aí o que acontece? Nem todos os profissionais e as profissionais de saúde estão habilitados a esse tipo de atendimento humanizado. Isso é um desafio, né? E outra coisa, do outro lado, a própria vítima, por toda essa questão social, cultural, educacional, muitas vezes não reconhece ou não conhece o seu próprio direito. Então, eu acho que é também uma gama de fatores que leva para que a efetivação dessa lei não seja verificada, né, tão amplamente conforme deveria ser. E, professora, esse movimento dos deputados federais, ele pode ser entendido como uma violência legislativa? Eu acredito que é uma violência de gênero, uma violência política, né? Lá, né, historicamente, ao longo do tempo, a gente verifica que os nossos representantes, né, pela própria construção colonial da nossa política, é representado ali por homens brancos, né, que se dizem religiosos, que se dizem heterossexuais, que prezam por certos valores superiores e em nome de alguma coisa que eles entendem que deve valer para todo mundo, enfim. Então, não reconhecem ainda as minorias, não reconhecem direitos de mulheres, não reconhecem os direitos das pessoas pretas, não reconhecem os direitos das pessoas com deficiência. Então, a gente ainda vive essa hegemonia de conceitos na política, né? O que a gente precisa é compreender que a democracia ela é aberta a concepções contra-hegemônicas, né? E que a gente precisa que todos os direitos, todos os anseios, todas as perspectivas de vidas sejam amparadas nessa democracia, nesse Estado que vivemos.
E para a gente finalizar, professora, o Conselho Pleno da OAB, como você disse, né, se declarou contrário ao PL. Eu queria saber como o posicionamento de instituições como essa podem mudar o rumo dessa discussão e também a mobilização social. Eu acho muito importante. Eu sou advogada, né, sou vinculada à OAB, li o parecer da OAB, achei muito importante, bem fundamentado, contrapondo os pontos que a justificativa do projeto de lei traz, principalmente no atual estado da arte, do direito constitucional, da questão do direito penal, da questão da saúde também, como a OMS vê, né, essa questão do aborto tardio, enfim. A posição da OAB eu acho extremamente importante porque demonstra que uma gama de juristas que são advogados, né, que lutam ali pelo direito, acreditam que uma proposição como essa é inconstitucional porque viola direitos fundamentais previstos na nossa Constituição. Existem outras sociedades, né, que também se manifestaram, eu vou citar aqui apenas uma, a Sociedade Brasileira de Bioética, que se manifestou também contrário, sob o ponto de vista bioético, a esse projeto de lei, inclusive também a resolução do CFM, que não permite a utilização, né, do método para interromper a vida. Mas eu acho que o que mais chama a atenção, principalmente dos deputados, dos senadores, é a mobilização social. E ela foi intensa, né? Em Ouro Preto nós tivemos um protesto, né? Em Belo Horizonte nós tivemos um protesto, nas outras grandes capitais e em outras cidades do interior também tivemos uma mobilização social importante para demonstrar que não vamos aceitar a redução de direitos historicamente conquistados e tão dificilmente conquistados e que estão aí para serem preservados e é movimento de luta. Então é muito importante que a sociedade se mobilize. E mais, é importante que a sociedade escolha os seus representantes, né? Que escolha representantes que vão preservar um espaço democrático dentro dos anseios que a Constituição assim determina. Professora, eu te agradeço demais por ter dado essa aula aqui pra gente. Obrigada, eu que agradeço, estou à disposição. E você pode opinar por meio de uma enquete sobre as propostas legislativas em discussão na Câmara dos Deputados, inclusive sobre esse projeto de lei que pretende equiparar o aborto realizado após 22 semanas de gestação ao crime de homicídio simples. É só acessar o site câmara.leg.br/enquetes. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.